Boa noite para todos que mais uma vez estão prestigiando mais uma atividade do Clube do Piano a Quatro Artes, né, que é essa videoconferência. E hoje a gente conta com a participação mais que ilustre do Daniel Taborda, que, de certa forma, assim, foi muito acessível, né? Ao nosso convite, né? Foi muito disponível, a gente foi conversando, né? E ele foi bem acessível para estar aqui hoje com a gente. E a gente está bem contente, porque é uma temática que eu estava até falando com ele agora, uma temática super necessária para professores de instrumento ou para pessoas que querem dar aula de instrumento, né? Porque hoje, com esse perfil variado que nós temos do estudante, é recorrente você ter que fazer algum tipo de adaptação em alguma peça já existente, ou fazer um arranjo, ou até também fazer pequenas composições, né? Para poder atender não só as diferentes idades, mas as diferentes níveis de aprendizado, né? Do iniciante ao avançado, e também das necessidades de cada aluno. Então, com esse objetivo que a gente fez o convite do Daniel, para o Daniel, né? Que é compositor e que tem um trabalho que depois você pode até estar falando melhor para as pessoas, Daniel. Esse trabalho que você tem também de meio que compor também por encomenda, né? E também oferecer, de certa forma, né, auxiliar no sentido de repertório e de material didático, né, para professores de instrumentos. Então, sobre o Daniel, ele é um compositor colombiano, ele concluiu em 2014 o bacharelado em composição musical na Colômbia. Ainda em 2014, ele ganhou o Prêmio Nacional de Composição do Ministério da Cultura da Colômbia, com a sua peça Primeira Suíte para Banda Sinfônica, baseada em ritmos colombianos. Ainda no mesmo ano, ele recebeu o segundo prêmio do Concurso Nacional de Música Colombiana, com a peça Saxo, para saxofone alto e banda de sopro. Ele foi premiado no mesmo período com uma bolsa de estudos integral para cursar o mestrado em composição musical na Universidade de Oklahoma City, e no ano seguinte ele iniciou um duplo mestrado na mesma instituição. Daniel também fez doutorado em composição na Universidade do Arizona e atualmente ele cursa pós-graduação em regência orquestral na Polônia. Bom, esse evento é uma iniciativa do Clube do Piano a Quatro Artes, e para quem não conhece, eu vou passar um vídeo bem breve que explica melhor um pouco dessa atividade, e logo em seguida a gente inicia a atividade com o Daniel. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Fala galera, beleza? Esse ano o Piano a Quatro Artes está com novidade, que é o Clube do Piano a Quatro Artes. Não é não, Vanessa? Fala aí. Nesse clube vamos ter as atividades formativas, que serão encontros online para abordar temas sobre a execução e pedagogia do piano. Além de temas interessantes, as atividades formativas também vão contar com a presença de convidados. Além disso, nós vamos manter as performances virtuais coletivas. Teremos performances instrumentais em forma de lives comentadas no Instagram, vai ser legal. E também teremos performances temáticas. Então, acesse ao formulário, se inscreva e venha fazer parte do Clube Piano a Quatro Artes conosco. Vai ser demais. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode estar visitando o nosso Instagram, que é Piano a Quatro Artes. E agora com vocês, o Daniel.
que eu já agradeço novamente, antecipadamente, por essa participação. Não, quem agradece sou eu. Muito obrigado por ter-me em conta e pela oportunidade. Eu agora estou um pouco enfocado em tratar de fazer network e esta é uma oportunidade para isso. Agora, eu tenho um sotaque muito carregado. Se vocês, por alguma razão, não entendem o que eu falo, vocês se sintam livres de perguntar. O meu inglês também soa como meu português, muito, muito engraçado. Mas vamos lá, eu vou aqui a compartilhar um PowerPoint e a gente começa a falar um pouquinho de que é essa composição e como eu uso a composição para adicionar elementos nas aulas de piano como material pedagógico. Segundinho. Podem ver aqui a apresentação? Está chegando, Daniel, chegou. Ok. Ok. Então, a composição de peças didáticas no ensino do piano. Mas antes de a gente começar a falar especificamente do piano, o que é a composição musical. Não existe uma receita para compor música, mas existem ferramentas e cores que, quando se combinam, poderão dar forma a uma peça musical. Nós compomos através da combinação de sons que, organizados numa ordem, vão ter sentido. Vão soar bem, tomando em conta que a percepção da música nos ouvintes é subjetiva. Isto, sobretudo, com a música contemporânea, porque hoje tem muitas tendências e estéticas que exploram o barulho como tal dentro das composições musicais, incluindo no repertório pianístico. Mais adelante eu posso mostrar para vocês algumas peças bem contemporâneas para o piano. É muito fácil entender as possibilidades que temos como compositores, entendendo o conceito dos sons, antes de entender as notas musicais. Isto abre a possibilidade de compor não somente peças para piano, mas peças onde podemos explorar muitos conceitos musicais. Que é o que acontece? Muitas pessoas pensam com a composição como do, re, mi, fa, sol, la, si, ou fá sustenido, ou sol sustenido, mas esquecem de pensar que antes das notas são sons e cada som é diferente. A gente, eu, por exemplo, como compositor, vou no piano para compor, para improvisar, para ter algumas ideias. Mas o som que eu percebo do piano não é o som que eu tenho na minha cabeça, porque, por exemplo, se eu estou fazendo uma peça orquestral, eu tenho que imaginar o que eu estou tocando no piano com um som de um oboe ou com um som de um violino, dependendo muito dessa parte. Então, a composição como tal é a maneira como um compositor organiza os sons como uma expressão artística e um conceito de arte que vai tomar forma através dos sons. Então, as considerações que a gente deve ter como compositor, eu vou falar sobretudo desde a parte da composição. Eu toco piano, mas eu sou um estudante tardio no piano. Eu comecei com um saxofone, então parte do meu processo como compositor para peças didáticas do piano ha sido também minha própria experiência abordando o repertório e as questões técnicas do instrumento. Então, primeiro, o processo de tocar piano é um processo físico. Vocês que acham? Eu não posso ler nenhuma face agora, porque tenho a minha apresentação, então, se podem falar, eu agradeceria. Vocês acham que é um processo físico? Acho que faz parte. É também. É também, porque também é um processo mental. O processo de tocar piano é ambos mental e físico.
O processo de aprendizado não solamente do piano, mas de qualquer instrumento, tem a parte física e mental. O processo de aprendizado do instrumento gira em torno de um processo de aprendizagem para nossas habilidades e desenvolvimentos psicomotores. E a gente logra isto com a repetição. Esta é a forma como a gente começa. A gente não começa tocando escala de piano a 120 com um metrônomo, não. Você começa muito despacio, repetindo. E lentamente a gente adquiere essas pequenas habilidades para combinar com outras. Isto é o que a gente chama de multitask em inglês, ou multitarefa, acho que essa é a tradução no português. No piano, você deve isolar cada tarefa para depois juntá-la, como falei antes, e ao mesmo tempo ainda adicionar outras tarefas em tempo real. Então, o cérebro sempre está trabalhando em seu movimento muscular e também memorizando como esse movimento está indo internamente na memória. É um processo fisicamente, anatomicamente, que a gente acha que é simples, mas com todas as conexões nervosas, todo o que acontece no nosso corpo, é muito complexo. Então, é algo que a gente tem que considerar. Muitas pessoas acham que os grandes concertos de piano é um processo solamente físico, mas quando as pessoas terminam estes concertos e os pianistas saem transpirando, saem acabados, porque é um processo muito, muito pesado para o corpo, ainda quando são peças de grande nível de execução. É muito importante entender que a capacidade motora de uma criança é diferente a capacidade motora de um adolescente ou um adulto. Os processos e o entendimento dos movimentos e informações tomam tempo em ser digeridos. Se eu estou começando hoje com uma criança de 6, 7 anos que nunca tocou um instrumento, a criança vai ter mais dificuldade de entender um conceito que um adolescente. Por quê? Porque parte do que a gente faz diariamente, o movimento, quando você camina, quando você agarra alguma coisa, todos esses movimentos a gente aprende e é mais fácil de transferir algo que você já conhece ao piano. Mas as crianças, elas ainda não têm muito tempo de vida. Elas saberão que é agarrar alguma coisa, empurrar, mas além disso, transferir esse conceito, ainda se são de uma idade menor, é muito mais difícil. Então, o processo de entendimento vai ser bem mais lento para eles. Agora, o que acontece? A criança aprende muito rápido e depois a criança pode ainda pegar as coisas muito mais rápido que o adolescente ou adulto, porque as crianças ainda estão em processo de aprendizado de todo. Eu acho que as crianças são esponjas que todo, absolutamente todo pegam. Então, algunos movimientos iniciais do piano. Eu estou falando disto porque muitas das peças que eu componho com o conteúdo pedagógico são baseadas nisto. Então, tem muitas formas de abordar os primeiros desafios do instrumento. E também é muito importante falar que para cada indivíduo será diferente, mas na linha do tempo do ensino, vai haver um ponto de convergência, um ponto onde todos vão se encontrar. E porque a parte técnica, se bem tem muitas escolas, vai chegar às peças do piano. Então, esse é o ponto de convergência. A gente chega a repertório, vamos falar, o concerto de Grieg. E se a gente está perseguindo uma carreira profissional, então, em algum momento, você vai chegar lá e você precisa ter as habilidades técnicas para chegar lá. Então, o ponto de convergência é esse repertório como tal. Então, o resumo dos níveis do piano desde a composição. Eu não estou falando desde o ponto de vista pianístico, porque com certeza tem muitíssimos a mais.
Todos estos elementos eu tomo desde o ponto de vista da composição. Então, eu dividi em 3 diferentes grupos, como iniciantes, intermediários e avançados. Então, nos movimentos, en la categoria de iniciantes, eu tenho os movimentos dos dedos, porque é o primeiro desafio que as pessoas vão ter na hora de aprender o piano. Qualquer movimento, aprender a independência dos dedos vai tomar tempo. Agora, você pode trabalhar isto desde o ponto de vista iniciante, mas também intermediário e avançado, porque os padrões vão ser diferentes. Então, estos itens podem ser também trabalhados com outro repertório e com outro tipo de abordagem em partes intermediárias e avançados. Movimentos do punho e os dedos da mão esquerda ou direita, a gente normalmente faz todo em espelho, os movimentos são copiados, e romper com isso toma tempo. Os movimentos das mãos juntas, movimento paralelo, também é algo... eu vou falar um pouquinho mais disto daqui a pouco, mas esta é só uma introdução. Intermediário, entonces adicionando un poco más de cosas, o uso do pedal, que si ven no esas nossas mãos, es un proceso extra porque você tem que enviar o sinal do cérebro para pressionar o pedal, e ainda uma corda ou sostenuto também é um processo que também pode ser trabalhado desde o início, intermediário e avançado. Entendimiento da anatomia na força dos dedos. Cada dedo tem uma força diferente. Eu não posso... A ideia é que a gente consiga ter um som uniforme, mas pela anatomia do corpo, o pulgar tem muita mais força que qualquer dos outros dedos. O pulgar é quizá o dedo que a gente tem que tomar mais cuidado na hora de tocar um repertório, porque se você está fazendo uma melodia, é muito provável que a nota que você toque com o pulgar vai sair mais forte que a nota que você toca com o quarto dedo ou o quinto dedo. Então, é muito importante entender estas questões. Senso do cor, senso do som e senso de intensidade. Se bem o piano é um instrumento de percussão, percute o martelo, a corda, tem cores. Se você toca mais agressivo, o som vai ser mais cortante, o som vai ser mais brilhante, o som vai ser mais opaco. Todos estes conceitos a gente também tem que pensar desde o ponto de vista tanto da pedagogia como da composição. E na parte avançada, o senso da força usada para tocar as teclas do instrumento, porque tem outras partes do corpo que estão sendo utilizadas para tocar um fortíssimo, por exemplo. Eu posso tocar um fortíssimo com minhas mãos, assim, mas não vai ser o mesmo se eu venho desde o ombro, se eu venho desde o corpo e transfero toda essa força no instrumento para criar um som fortíssimo. O senso de voicing também, para mim é dos mais difíceis, porque se você tem um acorde, alguma nota do acorde é mais importante, e elas se complementam e vivem juntas, mas tem uma nota que é mais importante. E a gente, se está tocando uma melodia com acompanhamento em uma só mão, a melodia tem que estar por cima do acompanhamento. Então, o voicing para mim é muito difícil. Lá é onde a gente tem que pôr muito cuidado no pulgar. E o último, que é a interpretação. Que é o que acontece? Você pode sugerir interpretação, musicalidade, mas não todos os alunos conseguem ser musicais. E é uma coisa que eu ainda não sei se pode ser ensinada. A musicalidade, acho que não pode ser ensinada. É como falo, acho que a musicalidade é uma manifestação
da alma da pessoa com a peça que está tocando, eh, como se, nossa, desculpa, estou tratando aqui de traduzir as palavras, como se vê, como verse em um espelho e como faz que a interpretação copie o que você tenha vivido, o que você faz, como se representa você com a música. Hasta agora, tem alguma pergunta? Todo claro? Ou lembra, eu tenho um sotaque muito carregado. Se não entende alguma coisa, me fala. Eu encontro a maneira de explicar de outro jeito. Por Tudo bem? enquanto, tá tudo claro, Tudo Daniel. tranquilo. Tá bom, obrigado. Agora, nesta ocasião, eu vou compartilhar com vocês o que mais ha funcionado com minha experiência como professor, tomando em conta os itens que eu falei previamente. 1, 2, 3, com iniciante, intermédio e avançado do processo de aprendizado. E uma coisa que também é importante, mas se você está começando, não precisa investir todo o tempo, é com a leitura da partitura. Aprender a ler músicas como aprender a ler uma língua. E a gente não pode investir muito tempo com uma criança, sobretudo iniciando, porque a criança não tem atenção para a gente forçar ela a aprender uma escala, uma aula, não. Vai tomar tempo, por lo que o ensino das peças pela imitação é muito importante. E pela imitação você consegue trabalhar movimentos que eles precisam aprender. Tocar piano não é só ler notas e apertar o piano. Vocês são estudantes de piano, vocês sabem o que eu estou falando. Porque tem muitas pessoas que acham que, assim como acham que ser regente é só mover a mão com um palito. O mesmo acontece com o piano. A gente acha que só ir lá e fazer assim, ou com o saxofone também. A gente acha que só soprar e acontece a magia, não. Então, tudo toma muito tempo e a gente muitas vezes esquece que nós começamos lá. E você cobra de seu aluno porque ainda não sabe onde fica o lá, mas toma tempo. A gente demorou em aprender a falar português, espanhol, inglês. Toma muito tempo. A música é linguagem universal e, por ende, tem que ser tratado assim. Então, primeiras coisas a considerar. Obviamente, antes de você trazer a criança para tocar, a posição e a postura para tocar é o mais importante. Você não pode começar sem isso. Por quê? Porque eles aprendem e se aprendem errado, vai ser muito difícil consertar. O cérebro aprende todo assim esteja errado, então é muito difícil ter um balance se você não faz as coisas do jeito que tem que ser do início. A localização espacial do instrumento, onde você não precisa compor, você pode falar para o aluno, o piano são só 7 teclas com 5 teclas pretas, e você mostra todas as teclas pretas de baixo hacia arriba e a criança toca. Agora, elas vão lá contentas a tocar, fazerem isso, aquilo, e a da mesma vez está ajudando elas a aprender a geografia do instrumento, porque o que eu falei é a verdade. O piano só são 7 teclas, e 7 teclas brancas, 5 pretas, que estão transpostas em diferentes lugares em um espaço. Os exercícios dos dedos 2, 3, com as 2 teclas pretas, o do sustenido e o ré sustenido, e fá sostenido, sol sostenido, lá sostenido com as teclas, com os dedos 2, 3 e 4. Também pode pensar bemol, já aí depende de cada pessoa. Salto de oitavas, todos estes são padrões que você pode utilizar, sons graves e agudos, o conceito do movimento ascendente, descendente, movimento contrário dos dedos, 1, 2, 3, ou 3, 2, 1. Movimento paralelo ascendente, você
eu vou interiorizar um pouco mais, falar um pouco mais disso daqui a pouco, mas o que falava anteriormente, o movimento paralelo é diferente ao movimento do espelho. Tem um que é mais natural pela anatomia, mas vou falar mais daqui a pouco. Movimento paralelo ascendente e descendente com as duas mãos sincronizadas também, muito importante. Movimento contrário na escala de 5 dedos. Movimento paralelo ascendente, movimento paralelo descendente. Movimento paralelo ascendente e descendente com as duas mãos. Movimento ascendente dos dedos 1, 3 e 5, arpejo. E lo mismo descendente. Movimento ascendente e descendente das mãos sincronizadas, os arpejos sincronizados, os dedos 2 e 4, movimento do punho com dedos 2 e 4, exercício aranha que eu vou falar daqui a pouco que é. Eu chamo ele de aranha porque as crianças acham que é engraçado, mas são exercícios de terça, fazendo a escala. Daqui a pouco estou mostrando para vocês. Saltos de oitava com os padrões visuais nas teclas brancas e pretas e salto de oitavas tomando em conta os padrões visuais. Agora, isto já é muita informação. Vocês podem fazer infinidades de peças solamente com estes conceitos. A gente pode ensinar isso com métodos que já existem. Você pode fazer Czerny, Behringer, tem muitas escolas que preferem um método específico, o Hanon, mas não tem uma verdade absoluta. Tem pessoas que acham que Czerny é basura, tem pessoas que acham que Hanon é basura, o Behringer. Ao final do dia, não importa o que você acredite que é bom ou ruim. Todos estes pianistas, todos estes métodos foram criados no passado e todas as escolas chegaram ao ponto de convergência, a tocar o repertório. Então, você pode trabalhar também isto nos livros de técnica, mas as crianças não acham isso interessante. E se você não é um soldado, um general, e está aí falando, faz novamente, e puxa o aluno a fazer isso, ele não vai ficar, não vai ficar entusiasmado a aprender. Então, por isso foi que eu cheguei ao processo de compor peças utilizando estes movimentos e são peças que as crianças gostam, adolescentes também, adultos também, porque não é simplesmente fazer do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, fi. Pode ser chato. Agora, eu faço Czerny todo dia e é chato, mas tem suas razões. Minha professora acredita no método e eu acredito na minha professora, então eu faço o que minha professora fala. E a gente balanceia com um repertório. Eu faço um repertório mais clássico, mas quando ela ensina algumas das minhas peças, são peças de apoio para o que ela está trabalhando tecnicamente. Então, o nosso papel como facilitadores no processo de ensino-aprendizagem é identificar e isolar os problemas técnicos e musicais que o aluno possa ter. Em primeira instância, é muito importante explicar o objetivo a ser alcançado da maneira mais clara possível. E muitas vezes é mais fácil você explicar o movimento fora do piano, para depois você trazer no piano. E assim a pessoa não está pensando em notas, em tocar a tecla correta, não. Ela está só interessada em aprender o movimento e você transferir isso no piano. Tomaremos em conta um dos primeiros desafios técnicos mais comuns no ensino do instrumento no nível iniciante, o movimento paralelo das mãos, tendo em conta a escala de 5 dedos em ambas mãos. Agora, o que eu estava falando antes. A mão, a gente
biologicamente falando, a mão está desenhada para pegar coisas. Você agarra, você pega, são ferramentas. E elas copiam o movimento. Não é comum a gente utilizar, não é natural a gente utilizar as mãos como a gente utiliza no piano. Por quê? Porque você não faz pulgar com dedo número 5, meñique, em espanhol, não sei como é em português, mas você não vai agarrar deste jeito, não. Você agarra assim, está copiando. Por ende, o que é mais comum é o espelho. E você pode começar uma peça, compor uma peça com espelho, fazendo o movimento 1, 2, 3, 4, 5. Muito mais fácil começar de aí, porque é o normal, que começar 5, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 1, 5. Eles se invertem. Aqui está na tabela, vocês veem, mano esquerda, este é o uso comum, 1, 2, 3, 4, 5, e a forma não natural, que seria, elas vão em movimento contrário. Tem um ponto de convergência, as três, e é importante a gente ter em conta isso quando vai introduzir o movimento paralelo. Mas, desde um ponto de vista pedagógico, é mais fácil começar com um movimento no espelho. A criança fica entendendo um pouco o som do piano, você pode trabalhar pedal também, e está desenvolvendo algumas das outras técnicas ou conceitos que tem que fazer nestas etapas iniciais. Alguma pergunta hasta agora? Creio que não. Pelo menos ninguém se manifestou. Estão despertos? Não, estamos prestando atenção. Sim. Porque eu não posso olhar, não tenho aqui as janelas com as câmeras, é só por isso. Mas tá, o que eu acabo de falar foi exatamente isto que tem escrito acá. A gente tem que tratar de fazer o processo mais fácil para o aluno. E, a partir de aí, você empieza a trabalhar outros conceitos. Por exemplo, você pode começar a fazer o uso do movimento paralelo com só 2 dedos. Você não precisa ir 5 dedos imediatamente. 3, depois 4, depois 5, passo a passo. Você poderá pensar, mas vai demorar mais. Sim, vai demorar mais, mas lá no final você vai ver que você vai evitar alguns problemas técnicos de pessoas que empiezan todo junto inmediatamente, não. Todo tem um processo, repetição toma tempo. E isso, analisar muito bem o que está acontecendo física e mentalmente. Agora, outra coisa que a gente considera muito essa forma. Como eu uso a forma para ajudar em um processo pedagógico? As formas no ensino à música jogam um papel muito importante, já que quando a gente prepara alguma das sessões da peça, o estudante tem certeza que está avançando na peça. Por exemplo, a forma rondó, que é A, B, A, C, A, D, etc., sempre volta a A. Então, o estudante, quando encontra isso no score, acha que já está mais adelante. Se a gente fala da composição, é simplesmente a mesma coisa, mas o aluno está muito contente de avançar. E agora, também a repetição não é boa, quando é muita repetição. E por isso foi que os compositores já pensaram nisso no passado e a gente usa a linha, a prima, em espanhol é a prima, acho que em português é a linha, para fazer pequenas variações. Com estas variações, você já tem parte do processo pronto, porque A não vai ser igual, mas a linha vai ser baseada na. Então, isto ajuda no processo de aprendizado também. Por exemplo,
Aqui eu vou falar de uma peça da Alda. Eu não sei se algum de vocês conhece a peça Beautiful Day. Uma peça muito, muito, muito simples. E que acontece? Você tem movimento paralelo. Por exemplo, se vocês olham aqui no estudo, deixa eu vou abrir. Daniel, tem como dar um zoom? Desculpa. Sim, vou aqui abrir um score um pouquinho mais grande. Me dá um segundo. Eu abro a partitura. Aqui. Estão olhando? Ok. Ok. Então, a peça Beautiful Day, eu vou tocar aqui o áudio para vocês. Vamos primeiro escutar e a gente fala depois de escutar elas. Uma das peças mais simples que a gente tem em um projeto Alda Music, eu vou falar daqui a pouco. Deixa um segundo, eu encontro uma gravação dele. Aqui. Este vídeo, vou mostrar primeiro o vídeo para vocês. Acho que vão ver com a mão o que está acontecendo. Deixa eu troco aqui. Estão olhando agora? Sim. Ok. Então, primeiro o áudio e a gente depois olhar a partitura. Agora, é uma peça muito simples. Deixa agora eu coloco a partitura. Aqui. Então, esta foi uma das primeiras peças da Alda. E a ideia era aprender ou ensinar o movimento paralelo, sem necessidade de fazer do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, do, ré, mi, fá, sol. Só, se vocês olham na mão esquerda, normalmente tem movimento 5-1, 5-1, quintas. Só está utilizando dos dedos. E isso é muito fácil de entender para uma criança, adolescente ou adulto. 5-1, 5-1, 5-1. E que acontece? A mão direita toma como referência o movimento de espelho e faz exatamente o mesmo. Agora, por motivos de composição, eu añadi um dedo que vocês não veem na mão esquerda, mas a mão direita vai 1, 2, 1, 5. 1, 2, 1, 5. E aqui tem cruzamento, que também é uma forma fácil de ensiná-la com esta peça, sem necessidade de pensar do, ré, mi, fá e trocar o dedo para terminar a escala. Então, aqui a gente já está pensando em a próxima unidade, que é o que sigue e como vou introduzir isto para o aluno.
E quizá a parte mais difícil da peça, que é esta secção agora. A mano esquerda, simplesmente uma tríada, as 3 notas, 1, 3, 5. De fazer isto, añadir um dedo a mais, o processo vai ser simples. Repete. E a mano direita só está fazendo um contorno melódico para mudar de oitava. A parte A linha, esta peça é A linha, é exatamente o mesmo que A, simplesmente muda a dinâmica e o final. Isso faz que seja a linha. Então, o que acontece? O cor muda, mas as notas são as mesmas. Por isso, como compositor, eu falei, o piano são só 7 teclas brancas com 5 teclas pretas. Você mover toda em 7 diferentes lugares, você mover isso vai trazer um cor diferente e vai fazer que você possa usar um elemento de variação. E isso é o que acontece nesta peça. Que em realidade o que a criança tem que aprender é o primeiro compasso e uma repetição. Como você pode praticar isso? Por exemplo, eu, com a minha experiência bloco, eu faço Lá e Mi, perdão, do sol, e vou Lá, Mi, Fá, Sol, Fá, Do, Sol, Ré, e vou novamente, trabalhando em blocos, não fazendo 5-1 mais blocos. Aí a criança começa a ter uma ideia do movimento e depois a gente trabalha o movimento em espelho, que é o que está acontecendo nesta peça, e o movimento paralelo. Tem outras peças da Alda que vai hacia, este é paralelo ascendente, tem outras que é paralelo descendente. Então, este é um dos pequenos exemplos que eu tenho para vocês do como utilizar a composição para ensinar estas peças. A Mônica, vi que tem uma pergunta. Daniel, só uma curiosidade, você trabalha como forma de imitação ou você já trabalha com a partitura? Agora, em esta peça, se uma criança muito pequena, eu utilizo imitação. E eles aprendem muito rapidamente. Mas eu sempre estou fazendo referência, sobretudo na mão direita, porque é isso que primeiro eles aprendem. Eles não aprendem clave de Fá de entrada. Clave de Sol, faço muita referência no Do e no Sol, porque essa vai ser a primeira escala, a escala de 5 dedos que eles vão ter. Então, desde aqui, desde o início, eu não me estou importando por Ré, mas só Do, a linha Do central e Sol. E a maneira de falar, a mão esquerda só blocos com o nome das notas, mas não estou obsessionado com que a criança saiba o nome das notas, não, porque vai tomar tempo. E a criança pode tocar esta peça sem necessidade de ler. Você vai trabalhando as duas coisas juntas e vai gerar mais interesse da criança, porque se você tem muito tempo só lendo, ela se vai desmotivar. E uma das coisas que acontece com o ensino da música em geral, não só o piano, o primeiro challenge, o primeiro desafio que vocês têm é aprender a ler a música. E aí é onde a maioria das pessoas saem, falam, nossa, muito difícil. Então, a gente tem que lembrar que começamos lá. E não dizer para a criança, agora você vai ler em clave alto. Não. Vai ser um processo de a pouquinhos. Perdão. E da mesma forma, a criança vai estar motivada de escutar música e não somente um bloco harmônico, um cluster, que os clusters também são importantes, mas eu acho que você pode trabalhar muito facilmente por imitação, pelo menos os primeiros 2-3 meses, mientras a criança aprende a ler, a ver como é a música, porque eles ainda não sabem que é um pentagrama e tudo isso. Então, você introduz os conceitos pouco a pouco.
Respondi a sua pergunta? Alguma outra pergunta? Por enquanto, não. Ok, agora só um segundinho, eu vou aqui a continuar com o PowerPoint. Está Ok. ok. Agora, já eu vou falar um pouquinho mais de o que é salda e vou mostrar para vocês várias peças onde eu trabalho diferentes conceitos e de diferentes níveis. Porque o que eu falei para vocês, Beautiful Day, uma peça muito, 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 muito simples. Muito curioso que eu fiz ou estou terminando meu doutorado em composição e se eu mostro Beautiful Day para meus professores, eles provavelmente vão ficar bravos, mas a gente tem que, se você é pianista, você não pode ser negligente com o processo ou o repertório iniciante, porque você também precisa entender, e uma vez você sabe como escrever para um repertório iniciante, você pode escrever para o repertório avançado. Se você começar lá, com certeza você não vai ter bases para chegar lá e vai escrever coisas que não são possíveis no piano. Então, também é importante olhar isso. Agora, Alda Music Publisher. A missão da Alda é uma marca especializada na criação de peças complementares de piano para todos os níveis de performance. Alda Music Publisher explora e utiliza a riqueza do folclore, dança e gêneros e ritmos latino-americanos para criar músicas de piano. Então, algumas peças pedagógicas que nós temos, eu vou mostrar para vocês Hummingbird, que traduz Beija-Flor. Esta foi a primeira coleção da Alda foi uma coleção baseada em pássaros. E a primeira que nasceu foi o pica-pau, o woodpecker. E nasceu porque nesse momento que meu professor estava trabalhando o movimento do punho, que a gente acha, isto é muito simples, você faz isso diariamente. Mas quando você vai ao piano, você bloqueia aqui, o primeiro que acontece com as crianças, bloqueiam o punho e começam a fazer o movimento desde o cotovelo. E isso vai cansar você, primeiro, e segundo, ou a criança. E segundo, você não vai poder tocar rápido, porque você precisa muita mais força para fazer isto, a fazer isto. Então, o pica-pau e o hummingbird nasceram por isso. Agora, eu vou mostrar para vocês a partitura. Segundinho. Aqui. Ok. E aqui está, a gente começa com uma nota, mas empiezam a añadir, e se vocês veem, é mano direita, mano esquerda. O que finalmente vai terminar acontecendo é que as mãos vão copiar o movimento das asas do beija-flor, mas você vai ser forçado pela velocidade a trabalhar este movimento e não este movimento. Então, esta peça, sobretudo, tem dois diferentes objetivos. O primeiro é esse do movimento do punho. E segundo, voicing, melodia com acompanhamento. A parte B tem uma melodia e a mão esquerda está fazendo o acompanhamento. Como fazer o balance para que a criança não toque, o adolescente ou o adulto, não toquem este acompanhamento mais forte que a mão direita.
Então, esta peça foi uma composição que eu logrei fazer para explorar isso. Vou mostrar o áudio para vocês. Podem escutar? Então, nesta peça, vocês estão olhando aqui a partitura? Sim. Tá, então, a gente tem uma parte A, que vai a uma parte A linha, é as mesmas notas, só se vai añadiendo mais harmonia. Y continúa explorando, añadiendo más de esa sonoridad, movimiento de terças, movimiento do punho. Aqui, por exemplo, a gente pode falar, mas isto é muito difícil, isto é mais avançado. Se você aprende este acorde, você sabe tocar este e este, porque são as mesmas notas, você simplesmente está mudando de oitava, mas é exatamente o mesmo acorde. Então, aqui, esta é uma das formas como eu he conseguido fazer que a criança não olhe o piano como um monstro de muitas teclas, mas só uma transposição de 7 teclas em diferentes registros. E isso é o que acontece acá, um efeito, e uma criança tocando, obviamente, isto se vai ver... se va a ver show off, se va a ver como si estuviera tocando algo muy difícil, y no lo es. Quizá a parte más difícil da peça es esta, porque o voicing, como falei anteriormente, o voicing es muy difícil de conseguir. Então, a menina que tocou a peça, ela fez muito bem, ela ainda faz musicalidade, que é o que falei anteriormente, não tem como ensinar musicalidade, ela faz alguns rubatos, acelerando-os, e também a questão das dinâmicas, ela foi muito precisa. Aqui a gente tem uma transição, e vai ao mesmo gesto do início, isto pode ser considerado a doble linha, e aqui temos a parte final, a coda, para chegar ao final. Então, o mesmo, a gente está trabalhando em toda a peça este tipo de movimento. Se a criança faz desde o cotovelo,
o adolescente ou adulto. Eu falo sempre criança, mas a peça tem sido tocada por pessoas de muitas idades, não solamente crianças. Elas não vão conseguir tocar na velocidade que é desde o cotovelo. Então, este é um exemplo de movimento do punho. Eu vou mostrar para vocês outro exemplo de exercício aranha, as terças paralelas. Então, deixa eu aqui, abro ele. Enquanto você vai procurando aqui no chat, a Sara tá elogiando a composição, dizendo que está muito linda. A Mônica também falando, as nuances da sonoridade são encantadoras. Obrigado. Eu não sabia que tinha um chat. Desculpa aí, por isso que não está olhando, mas muito obrigado pelas palavras. Summer Lullaby, esta peça, a gente tem uma criancinha, eu não lembro quantos anos tinha ela, mas só vou mostrar aqui rapidamente. Acho que tinha 5 anos quando ela tocou. Já tem um tempinho, mas vou aqui mostrar para vocês o vídeo dela. Aqui está ela, muito pequenininha. Vocês veem que hasta tem dificuldade chegando ao pedal, mas está a peça. Então, eu esqueci o nome dela, mas porque não era aluna minha. Mas vou aqui. O que aconteceu aqui? Segundo. Já vou aqui mostrar a partitura para explicar o que tem a partitura e a parte pedagógica dela. Então, o exercício aranha, qual é o exercício aranha que eu falo para meus alunos crianças? São as terças paralelas. Se vocês olham aqui a mão esquerda, empieza com esse movimento. 1, 3, 2, 4 e 1, 5. E todo o acompanhamento é baseado nessas terças. Então, esse é um jeito muito interessante de elas aprender este movimento, que é muito difícil, sem necessidade de ir a fazer escalas com as terças, não. Em a posição de Dó, a gente, na posição de Lá, a gente empieza e faz as terças paralelas com uma melodia na mão direita. E aqui, na parte B, a gente simplesmente troca de posição de Lá para Ré, dos 5 dedos, e faz exatamente o mesmo movimento. E para dar uma pequena variação aqui neste compasso, composição, desde términos da composição, isso se chama mistura modal. Eu estou pegando do Fá menor, Dó maior, o quarto menor aqui, e aunque é um Lá bemol com pulgar em tecla preta, e isso é no em piano, por motivos de eles aprender também a fazer esta rotação. Esse é um bom recurso para introduzir
esse recurso desde a composição. E agora a parte da linha volta exatamente a mesma coisa que aconteceu no início, mas uma oitava mais alta. Então a indicação é tocar as duas mãos, uma oitava mais alta, e ralentando no final com uma pequena variação. Então esta peça também com esse motivo pedagógico, as terças paralelas. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês da coleção que eu mais gosto, porque, como a Simone falou no início, eu colombiano, a gente com a música colombiana é muito nacionalista e exploramos muito a questão do ritmo. Muito do que eu faço tem a questão rítmica. Então, tem uma peça que eu quero mostrar para vocês e vou mostrar dois arranjos diferentes. Me dá um segundo, eu abro ela aqui. Por exemplo, vamos poner uma um pouquinho mais difícil, mas de um nível um pouquinho mais avançado. Então, eu vou mostrar para vocês o papel do piano. Cadê? Um segundinho. Aqui. Então, a peça original começa aqui. E a gente colocou, eu coloquei o nome de Baiana, mas já vou explicar por que dice orquestrada. A peça original começa cá e vai assim. Este é um pouquinho mais difícil, mas, por exemplo, o que se trabalha cá, a parte rítmica, primeiro que todo, e o staccato, ligado ao staccato, este tipo de movimento, que muita música clássica erudita tem esse tipo de movimento. Então, esta é um pouquinho mais movida, mais festa, mais ritmo. Acho que vocês encontrarão similaridade com a música brasileira aqui. Então, esta peça trabalha essa questão rítmica e já explora um pouquinho mais, por exemplo, o relativo menor. A gente pode começar a falar de harmonia com o aluno. E ela é divertida, é uma peça que você poderia dizer que dá para bailar. Porque eu quis mostrar esta peça para você, porque agora a gente está fazendo também com Alda pequenas peças de concerto. Então, o papel do piano é exatamente o mesmo da Alda, da peça sola, mas tem uma versão orquestral onde o piano toca com a orquestra. O sábado vai ser estreada 5 peças da Alda neste formato e então eu vou mostrar para vocês
outra parte pedagógica da ALDA. Por exemplo, a gente acha que para tocar com uma orquestra você precisa tocar um concerto ou um concertino, mas desde a parte pedagógica a gente também pode criar obras onde as crianças o adolescente o adulto vão se sentir adultas e não necessariamente tem que ser o concerto de Grieg ou o concerto de Schumann ou Rachmaninoff, não. Então, este é um jeito também de explorar o solo com músicas que são mais fáceis e que são pedagógicas. Então, ela soa assim com orquestra. Desculpa, o sonido do piano não está. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Está mutado aqui. E é um jeito também de explorar a parte pedagógica já em um formato solista. Eu posso seguir mostrando para vocês muitas mais obras, mas eu acho que o ponto da como eu, como compositor, utilizo certos elementos técnicos do aprendizado do piano como inspiração para compor, se vê nas peças que eu acabo de mostrar para vocês. Se vocês querem, eu posso mostrar outra, mas este é o momento se têm perguntas. Enquanto o pessoal pensa aí nas perguntas, Daniel, eu queria assim, até parabenizar, porque eu fiquei perplexa, assim, porque eu já conhecia o seu material, né, as suas composições, e sempre achei muito interessante, porque a gente nitidamente vê que são peças muito bem pensadas didaticamente. A gente vê que tem padrões que se repetem. Você gosta também muito desse recurso de explorar diferentes registros, né? Comum, às vezes, ter trechos que você repete uma oitava acima, né? Então, a gente vê que existe toda uma lógica. Mas o que eu fiquei surpresa é que, assim, que confirmei nessa videoconferência, é que pela sua formação, né, você tem a formação compositor, mas eu estou perplexa porque você é muito didático como professor de piano, assim, da Obrigado. parte técnica, da parte dos conteúdos, assim, tudo é casado com os níveis de aprendizado, os conteúdos, e isso, às vezes, a gente vê uma dificuldade de professores de instrumentos ter essa consciência
assim, até onde o meu aluno vai chegar, entende? De parar e pensar, bom, o nível iniciante é isso, 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 nível intermediário, o nível avançado, e você tem uma consciência, uma consciência pedagógica, assim, muito bem delineada, e aí a gente entende melhor a lógica das suas peças, e assim, eu estou assim, maravilhada, né? Puxa, e são coisas assim que a gente comentou. Tem alguns alunos meus aqui da disciplina, tem coisas que a gente comenta, né? Da importância de ter essa consciência do conteúdo. Então, é tudo muito casado, tudo muito consciente. Então, assim, eu estou maravilhada. Obrigado. Obrigado. E aí, vamos aproveitar, gente, perguntas. Como conseguir as partituras? Agora, eu vou compartilhar com vocês o site. A gente tem um site. Sim, eu ia perguntar também justamente isso, para você falar para a gente um pouco mais da Alda. Vou, Nem porque todo mundo conhece, e aí você fala muito Alda, acho que o pessoal fica se perguntando o que é exatamente. vou terminar a apresentação do PowerPoint, porque tenho aí o que é essa Alda. A ver. A gente estava aqui. Então, eu mostrei algumas peças daqui. Os nomes, se vocês vão no site, eu vou compartilhar com vocês. Se encontram, aí vão olhar, podem olhar a partitura e um áudio. Então, a Alda, o equipe, eu, da Medellín, da Colômbia, a Aline, a minha esposa, de Rio de Janeiro, e a Patrícia Melo, de Grave e Agudo, que ela também faz parte do equipe da Alda no Brasil. O papel meu na Alda é compositor, eu faço as peças, a Aline me fala, intenta terças, intenta aquilo, a parte da isolação técnica, e aí eu faço como compositor abordagem a estes desafios técnicos. E a Aline e Patrícia olham de lado, esse tipo de coisas, e já eu termino a edição e a gente volta lá no site. Eu vou mostrar para vocês o site aqui rapidamente. Que é justamente o que a Terezinha está perguntando aqui, né? Como conseguir suas partituras, que são lindas e de grande inteligência pedagógica. A página está no chat e a gente tem peças de graça. Se vocês se inscrevem no site da Alda, a gente envia para vocês. Está em português também. Se vocês clicam aqui, muda para português. Aqui está quem somos, nossa equipe e as coleções. E a gente tem vários. As mais fáceis são as de Jiggle G. Esta é a coleção mais fácil. A gente tem 20 peças aqui. Temos piano a 4 mãos e peças de nível avançado, lírico. Uma coleção mais aberta, que esta foi a primeira, e os trabalhos rítmicos, que são dos que eu estava compartilhando com vocês. Ainda que não tenha saudade. Tem uma peça, não está aqui, não? Pensei que estava aqui. Tem uma peça baseada em meio... Aqui está. É uma peça baseada com influências do Brasil e também de salsa. O ritmo da salsa. Eu não sei se é muito popular no Brasil, mas a salsa na Colômbia é muito popular. E esta é uma das peças já de um nível um pouquinho mais avançado, mas trabalha essa parte do chorinho, do choro, do ritmo do choro.
vocês podem olhar no meu canal em YouTube, Daniel Taborda, ou também na minha página. Eu vou compartilhar com vocês os links do meu trabalho. danieltaborda.art. Também eu faço música eletrônica, eu faço de todo um pouquinho, então vou compartilhar este também. É música eletrônica experimental, bem experimental. Então, não é muito comercial. Se vocês também estão interessados, eu acho que o dia de hoje, sendo compositor, uma das coisas mais importantes é ser versátil. E eu trabalho muito para fazer esse tipo de coisas com o versátil. Tem alguém com alguma outra pergunta? Aí eu me saí um pouquinho do tópico, mas se alguém tem alguma pergunta, as partituras da Alda, a gente tem algumas de graça. Se vocês escrevem um correio a Alda Music Publisher @gmail, a gente envia para vocês. Perguntas? Sim, pessoal, uma perguntinha. Na realidade, boa noite. Eu, assim como a professora Simone, queria agradecer. Foi muito especial esse tempo aqui. Eu conheci você através do Instagram da Patrícia também. Aí estou acompanhando o seu trabalho tem pouco menos de um mês, mas eu tenho gostado bastante, gostei bastante das composições. E é isso aí. Muito obrigada, né, por ceder esse seu tempinho para a gente. Não, obrigado a você. Muito didática a apresentação, né? Acredito que se até não surgir perguntas, é porque você foi tão didático, tão detalhista, que já foi, não foi deixando nenhuma dúvida, né? Foi muito, muito didático, né? Bom que gostaram, porque eu tenho um acento muito carregado, um sotaque muito carregado. Aí eu fiquei preocupado de que não estuvieran entendendo o que eu estou falando. Não, a gente entendeu Daniel, perfeitamente. você tem que voltar aqui, e foi a minha sugestão que eu dei até lá no formulário de frequência, Simone. Tem que voltar aqui para dar um curso de extensão, só para a gente trabalhar, botar a mão na massa. Um curso de composição? Criar. Bacana demais seu trabalho, meus parabéns. É como Simone falou, muito bem colocado, né? Essa questão da prática pedagógica no ensino de piano, e que muitas vezes a gente vê, concordo com Simone, professores que às vezes não norteiam esses variados níveis tão importantes, e com essas competências e essas habilidades que o aluno pode desenvolver de acordo com o seu nível de aprendizagem. E, às vezes, aquele aluno até acaba desistindo de tocar o instrumento por conta desses equívocos, né? E eu gostei bastante. Estou assim, fiquei com vontade, quero mais. Simone, se vire aí, viu? Vamos trazer Daniel para dar um curso. Obrigado. Porque foi excelente. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Então, vamos fazer um screenshot aí para as redes sociais? Sim, sim. Ou tem umas perguntas também? Se sentam à vontade. Não, está todo mundo aqui no chat agradecendo, né? Elogiando o seu trabalho. Agora eu acho que a gente pode fazer um registro desse momento, né? Vamos fazer uma fotinha. Não sei se Leno pode fazer um print aí para a gente. Está podendo?
Aí, pessoal que puder abrir as câmerazinhas, né, para a gente marcar esse momento. E Leno aí avisa para a gente poder fazer a pose. Eita, eu não estou conseguindo botar a tela cheia aqui, mas eu vou conseguir. Pronto. Pronto, gente. Obrigado. Compartilha aí e a gente fica em contato. Vocês me podem encontrar em redes sociais se tem alguma pergunta. Eu saco o tempo para falar com vocês. Se sintam à vontade. Daniel, muitíssimo obrigada pela sua disposição. A gente agradece mais uma vez, assim, acho que todo mundo vai dormir hoje super satisfeito. Então, assim, um grande abraço e também agradecer a todos vocês que também estiveram presentes com a gente em mais uma atividade do Clube do Piano a Quatro Artes. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau.